Olá, eu sou Isabela Ribeiro. Eu sou Marina Vasconcelos e esse é o Nós no Divã. No episódio de hoje, nós convidamos a Luísa Zelesco, que é doula, educadora perinatal e consultora de amamentação. Ela é cofundadora do Coletivo Gesta e atua também nos cursos de formação de doulas desde 2017. Ela também é coordenadora do Núcleo de Niterói do ISTA, Grupo Gratuito de Apoio ao Parto. Obrigada por aceitar nosso convite, Luísa. Obrigada a vocês por ter me chamado. Então, muito obrigada, um prazer ter você aqui. E aí eu gostaria que você falasse um pouco do seu percurso profissional e o que é uma doula, qual a função, qual a importância, porque ainda tem muita gente com muitas dúvidas, né? Tá bem. Então, bom, o meu percurso, ele é até um percurso, assim, que é bem comum, na verdade, quando eu conheci o que era uma doula e me interessei e fui fazer o curso e tudo mais, a gente via mais esse tipo de trajetória, que é, primeiro, engravidar, né, começar a fazer pesquisa para, né, saber como vai ser o parto e tudo mais, aí se deparar com o cenário que a gente tem aqui hoje, né? Acho que eu vou falar mais adiante um pouquinho para, né, localizar as pessoas também, mas com essa aproximação pela própria gestação, né? Muitas vezes também pelo próprio parto, e aí, né, uma coisa que a gente vê que é muito comum é tanto por experiências tristes quanto por experiências felizes, né? Então, desfechos indesejados, cesarianas não desejadas, né? Fazem a pessoa querer ajudar outras mulheres a não precisar passar por aquilo, e desfechos felizes, né, por outro lado, né, ter uma experiência boa, uma experiência agradável no parto, a gente acaba se encantando com esse mundo e querendo participar disso, trabalhar com isso, que foi o meu caso, né? Então eu fui me aproximando desse universo quando na gestação do Theo, que é o meu filho, ele está com 5 anos agora, quase 6. Então eu comecei a pesquisar, eu fui parar nesses assuntos assim da humanização meio por acaso. Eu seguia o blog da Lola, Lola Escreva, Lola Escreva, né, blog feminista e tal. E ela fez uma postagem, assim, acho que até era com alguém convidado, falando sobre humanização do parto, na verdade falando mais sobre como era o contexto do parto no Brasil e explicando assim de um jeito bem cru, bem na lata, assim, de como é difícil conseguir um parto respeitoso, né, um parto que a gente chama, né, de humanizado, né, com uma assistência humanizada, a própria recepção do bebê também que seja respeitosa, e de como isso é difícil de conseguir, como a maior parte das mulheres acaba tendo cesarianas indesejadas, né, sendo meio induzidas ali pela assistência médica, às vezes enganadas na cara dura mesmo, né? Isso principalmente dentro do universo dos planos de saúde, né? Dos médicos particulares, mas no SUS também as nossas taxas de cesariana aqui no Brasil são muito mais altas do que seria o recomendado. E esse texto, assim, me deu um pouco a noção, e eu tinha acabado de fazer o plano de saúde, pensando em, né, usar o plano de saúde no parto, e aí você já vê que, nossa, vai ser difícil. E aí eu lembro que eu acho que tinha links para grupos de apoio e tudo mais, e aí que eu conheci o ISTA, que é um grupo de apoio ao parto gratuito, aberto, né, presencial. Agora, enfim, na pandemia ele está funcionando ali meio mais ou menos pelo Zoom e tudo mais, fazendo os encontros virtuais, mas ele era presencial e ele é um grupo nacional, né? Ele começou em Recife e foi se espalhando, e no Rio, no estado do Rio, ele se multiplicou assim bastante, então tem vários núcleos. E eu frequentava o de Niterói, né, que hoje eu coordeno junto com a Gisele, a gente divide aí a coordenação. Na época eu comecei a frequentar como gestante mesmo, e aí é muito bom porque você vai aprendendo na troca, né? Então vem muitas mulheres dar relato e você vê algumas coisas que são um pouco mais abstratas, né? Que a gente lê num blog, num site, você não conhece a pessoa. Quando a pessoa vai lá e dá o relato e fala, olha, meu médico me enganou, ele falou que ia fazer o meu parto normal e chegou na hora e na cara dura ele falou, não, vai ser cesariano, ou inventou alguma coisa, né?
Tem uma série de justificativas que aparecem assim no final da gestação, né, que não tem base na realidade e que muitas vezes servem para induzir as mulheres a ser cesarianas. E aí você vê aquela realidade muito nítida ali na troca das mulheres. Enfim, aí eu acabei conseguindo fazer escolhas graças a essa informação, a esse apoio, né, e tive uma doula no meu parto. E aí é aquilo, né? Você vai estudando, vai conhecendo mais sobre o mundo, e eu fiquei frequentando o Easter direto, mesmo depois de ter o TEL, eu voltava lá e tal. Então você se apaixona um pouco por esse universo, né? Antes Só você que não sabia o que era uma doula. não, para tentar lembrar agora quando que eu ouvi falar o termo da primeira vez, eu acho que foi já nesse contexto aí de conhecer o movimento da humanização do parto mesmo. Antes eu não tinha ouvido. E, e aí, frequentando o grupo, e aí, então, aí eu comecei a me interessar por esses assuntos, já pensando assim num olhar um pouco mais profissional, né? Como fazer para poder trabalhar com essas coisas, mas com um bebê recém-nascido, você também não tem como pensar na vida da doula, né? Que trabalha assistindo partos, né? Acompanhando partos, então não tem previsibilidade nenhuma. Então eu fiz primeiro o curso de educadora perinatal, que é um curso muito legal, porque ele dá bastante material, assim, bastante subsídios sobre essa área da perinatalidade. Então, você aprende sobre o contexto obstétrico aqui do Brasil, né, do Rio especificamente, como é no plano de saúde, como é no SUS, né, a gente aprende um pouquinho também sobre diversos assuntos, sobre amamentação, sobre cuidados com os bebês, é um curso bem amplo, mas ele também não te dá uma profissão assim muito nítida, né? A educadora perinatal, ela pode, né, atuar montando cursos, grupos, né, educando mesmo, né, famílias, casais, mulheres, enfim, né, não tem nenhum um público muito definido, assim, é uma educação sobre esses assuntos da perinatalidade. Mas não te dá muito um nicho muito claro, você tem que meio que inventar o que você vai fazer com aquilo. E aí eu fiz logo depois o curso de consultora de amamentação e fiquei durante um tempo atuando mais nessa área da amamentação. E aí o curso de doula, na verdade, a minha história é um pouco engraçada, porque eu me formei doula no curso que eu ajudei a montar, né? Então foi o próprio curso do Coletivo Gesta, né? Que eu e Gisele, a gente montou esse coletivo, tinha outras colegas na época, né? Era até multiprofissional, né? Tinha outras doulas, tinha fisioterapeuta, enfim, era um negócio bem variado. Mas é aquilo, né? A gente criou num certo contexto, os caminhos foram se separando, no final ficamos eu e Gisele. E em 2017 a gente montou o primeiro curso de doulas do Coletivo Gesta e foi, na verdade, na região dos Lagos, né? A gente é de Niterói, mas teve uma demanda e foi algo bem específico, assim, era a dona de um resort que conhecia a Gisele através de uma outra pessoa e ela tinha essa ideia de montar um curso de doulas ali no resort dela, assim, que era um hotel, né, um resort já voltado para práticas de yoga, algumas práticas meio de espiritualidade, de conexão com a natureza, e aí ela achava que tinha tudo a ver, um curso de doulas e tal, e a gente foi, assim, meio na cara e na coragem, então aí eu fiquei mais com a parte, como eu ainda não era doula, nem atuava com essa área do parto propriamente dita, né, eu fiquei mais com a parte da amamentação, dos cuidados com o bebê, a gente dividiu e montou uma equipe bem legal, assim, de professoras de diversas áreas, e fizemos, assim, era uma parte que era sem ser imersão, né, as aulas durante o dia, e o final do curso foi nesse resort, uma imersão com praia privada e tudo mais, completamente, né, inimaginável. Enquanto você falava dos planos de saúde, eu, antes de ser psicóloga, eu trabalhei como técnica de enfermagem durante algum tempo. E aí acabei passando por alguns hospitais, né? E em vésperas de Natal e Ano Novo, era uma chuva de cesariana,
porque médico nenhum queria passar a virada de Natal ou de Ano Novo, né, num parto normal, natural, porque essa questão do tempo, né, cesariana, sei lá, menos de 1 hora se faz a cesariana e um parto normal não é assim, né? E aí eu lembrei de um artigo que foi até a Marina que me passou, da Vera Iaconelli, que ela aponta isso, né? Ela fala que a ideia da maternidade como fábrica, parturiente como máquina e bebê como produto. E qual que é o papel da doula no meio disso tudo? Porque essa lógica da cesariana, desse produto mesmo, tem que ser rápido, né? E a doula parece que ela vem para colocar um outro tempo, um outro modo de se pensar isso, né? Como que funciona? Então, a atuação da doula, ela na verdade, ela até começa antes, né, do próprio momento do parto, porque muito dessa tentativa de transformar esse cenário do parto, de poder gerar esse outro tempo ali no momento do parto, tem a ver com o que a gente consegue passar de informação antes, né? Então, ajudar a gestante ali a conseguir traçar os próprios caminhos, né? Identificar, bom, tem ali na minha região uma maternidade que, sei lá, os plantões são mais atualizados, os protocolos são, né, melhores, mais embasados, talvez ali eu tenha um pouco de jogo, e aí isso varia bastante, né, pensando no nosso país como um todo, né, varia bastante de lugar para lugar, né, no Rio a gente tem a referência da Maria Amélia, que é uma maternidade do SUS, que tem esses protocolos mais atualizados, então tem jogo para a gente conseguir colocar um pouco algumas demandas, né, e aí a própria gestante chegar, por exemplo, com um plano de parto, né, onde ela coloca quais são os seus desejos, as suas idealizações, as suas vontades mesmo, para aquele momento do parto, o que ela deseja, o que ela não deseja. E isso, né, dependendo do lugar, isso vai ser mais aceito, menos aceito, vai ter mais diálogo ou menos, né? Então tem muito uma parte dessa informação antes. No momento do parto, aí é uma outra atuação, né, muito conjugada com o trabalho que a gente fez antes, mas aí a gente presta o suporte contínuo, que a gente chama, né, que é esse suporte constante, 1 a 1, voltado para a mulher especificamente, né, então a doula não tem uma atuação técnica, obstétrica, assim, em relação ao parto, né, a nossa atuação é voltada para prestar suporte, prestar apoio para a mulher. Então, apoio físico, apoio emocional, e aí uma série de coisas que a gente pode sugerir para lidar com a dor, né? E que vai, voltando para o ponto que você colocou do tempo, né? A gente vai tentar ajudar aquela gestante, aquela parturiente, a encontrar o seu tempo e a ter um espaço ali, né? Que seja permitido o espaço para ela poder vivenciar esse parto no seu tempo. Vai para além dessa informação prática, eu acho, né? Porque a partir do momento que esse trabalho anterior, né, é muito importante. A partir do momento que a gestante está sabendo o que ela quer, o que tá significando aquilo no corpo dela, né? Todos nós temos aí a nossa história, então essa gestação tem uma história, esse casal, a melhor das hipóteses, né? Quando tem aí 2 pessoas envolvidas, que sabemos que muitas vezes não é o caso, mas esse casal tem uma história, uma relação com que já é sabido aí do que é um parto, do que é uma cesárea, do que é um parto normal. Então, essa informação vem mais do que isso de uma questão do território, né? É isso também, mas acho que a força também vai para além disso, né? Acho que é muito isso, né? A gente está tentando sempre dialogar com aquela história, com o que vem sendo colocado pela mulher, ou, né, pela mulher e pelos familiares, pelo acompanhante, por quem vai estar junto ali naquela gestação, pelo que eles trazem. Né? E a gente vai tentar ajudar nessa construção daquilo que é dessa história que está sendo construída por eles, né? Então não tem a ver com as minhas idealizações, com sei lá, eu tive um parto em casa, então eu vou recomendar, aconselhar para todas as gestantes que eu atendo que também tenham parto domiciliar. Não, né? O melhor é o que aquela pessoa entende como o melhor para a sua história, para as suas escolhas, para as suas ideias, né, para a sua forma de ver o mundo, para o que ela imagina que vai ser o melhor para o parto e para receber aquele bebê. Então, a gente vai tentar ali oferecer os meios
para que aquela história seja concretizada o mais próximo possível do desejado, né, do idealizado. E isso é muito importante, né? Porque às vezes no parto, nesse processo, quanto que a mulher fica exposta. A gente ouve casos, né, de violência obstétrica assim, o tempo inteiro, de lugares que às vezes não permitem que esteja com algum acompanhante. A gente ouve histórias assim, cada vez mais absurdas, né? E o quanto que tantas vezes a medicina fica voltada, atenta muito a essa coisa técnica, né, do parto. E aí ter uma profissional ali voltada para essa mulher e o que isso está significando, representando para ela, na história dela, de ter esse planejamento, dela saber ali mais ou menos, né, o que vai acontecer, porque não dá para saber, até porque a experiência fala de outra coisa, né? Mas ter alguém ali dando esse suporte para além dessa questão técnica, né? O quanto que isso é importante. Sim, a gente vê que isso tem uma influência muito grande nos desfechos, né? E aí, ao mesmo tempo, você citou a Iaconelli, né? Vera Iaconelli, ela tem o nada garante nada, né? Que é uma fala dela, e a gente lembra muito disso o tempo todo. Olha, não é porque você tem uma doula que vai garantir alguma coisa aqui para o seu parto. Peraí, vamos, né, trabalhar junto, vamos construir junto, vamos ver o que dá para mobilizar aqui em cada situação, né? A doula não vai garantir o parto de ninguém, a idealização de ninguém. Mas a gente vê na prática que ter uma doula junto tem uma influência bem grande nos desfechos, assim, tanto nesse momento anterior, né, de conseguir refletir sobre o que aquela pessoa de fato deseja, né? Tem muita gente que às vezes nunca nem pensou no parto normal, porque as suas histórias familiares são todas de cesariana, o normal para ela é a cesariana, e tudo bem também, mas aí de repente ela pode ouvir um outro lado e ver que, bom, talvez o parto normal seja o que eu prefiro, né, o que vai ser de fato mais seguro, né, para a pessoa, para o bebê, né, para tudo mais. E também no momento do parto, né, então muitas vezes a gente vê que a própria assistência muda um pouco, assim, o olhar, né, não, peraí, aquela mulher tem doula, bom, ela tá mais informada, também não vou chegar de qualquer jeito, porque eu sei que vai ficar, às vezes até de um jeito meio assim, ela vem a chata com doula, né, vai ficar reclamando de tudo, vai ficar dizendo que não quer, né, mas acaba mudando um pouco a postura, né, infelizmente, né, não é uma postura que deveria ser para todo mundo, né, mas infelizmente acaba tendo um pouco esse aspecto também de alterar o posicionamento, né, por saber que a pessoa vem com mais informação, com um outro olhar. E acho que também esse ponto que a gente fala muito do parto, né, ainda bem que a gente fala muito do parto, mas o pós-parto também é um momento muito importante, né? Você, aí na sua apresentação, disse sobre ser consultora de amamentação, educadora perinatal, e a doula também está aí nesse momento, né? A mulher fica muito invisibilizada, muito, muito vulnerável, né? Fragilizada. A gente fala da amamentação, já foi até tema aqui do nosso podcast, mas como muita gente acha algo muito simples, natural, é só colocar o bebê. E quanta coisa vem junto disso, né? A gente falou da história aí do parto, tem também a história do que foi você com a sua amamentação, né? Você, a sua família, as mulheres da sua família. E ter aí informação, ter apoio, que é um apoio diferente de um apoio familiar, né? É um apoio profissional. Não é, mas eu tenho minha mãe, mas é diferente, vem de um outro lugar, mas muito importante também, né? Sim, a doula, ela tá, né, presente no pós-parto, cada doula meio que configura o seu atendimento ali da forma que entende, mas no geral tá sempre compreendido uma visita no pós-parto, né, e aí tem, tanto para conversar sobre o parto, elaborar aquilo que aconteceu, né? Muitas mulheres ficam muito ansiosas para falar sobre a experiência, é uma coisa meio avassaladora, né? Esse negócio de parir. Mas também tem esse olhar para o pós-parto especificamente, né? Então, às vezes demandas de amamentação, às vezes demandas do bebê, né? Queria aprender a dar banho direto no chuveiro, enfim, né? A usar um carregador de pano, né? A doula é meio multiuso, assim, coringa no pós-parto também, né? Mas esse lado de um apoio, não sei se dá para dizer psicológico, né? Porque não é
qualificado como psicóloga, mas tem um olhar profissional de ter uma prática, né, uma vivência e um conhecimento também, né, do que acontece um pouco nesse pós-parto, né? Então, a gente também tem um pouco uma antena ligada, assim, para identificar se tem alguma situação que pode estar evoluindo para um risco, né? Então, uma tristeza ali de pós-parto, que é normal, que é fisiológica, que vai passar, mas que pode evoluir para uma depressão pós-parto. Então, né, a gente não faz nenhum tratamento em relação a isso, mas a gente tem um pouco esse olhar, e muitas vezes a doula vai ser a figura que vai identificar algo e vai sugerir, olha, veja bem, você não... Talvez seja bom para você, né, procurar um atendimento psicológico, né, procurar algum apoio especializado para isso, né? Então, e às vezes mesmo situações que estão ali dentro do esperado, do fisiológico, né, que não saem assim para o patológico, também precisam desse apoio, né, da mulher se sentir enxergada, né? Depois que nasce o bebê, parece que a mãe some ali, né? Ela vira só um apêndice do bebê, as pessoas chegam e só querem olhar para o bebê, falar com o bebê, e é normal, mas tem um pouco esse lado meio invisibilizado ali da mulher no pós-parto, né? E a doula, como constrói esse vínculo com a mulher, né, isso se mantém no pós-parto também. É uma ruptura muito grande, né? Você é aí a gestante, o centro das atenções, e todo mundo olhando para você, cuidando de você, e de repente chega um outro aí que desvia esses olhares, né? Como que fica a mulher no meio disso tudo? Bom, acho que talvez um resumão assim para a conclusão. Até a Marina falou um pouco na fala dela, né, que a doula não é o acompanhante, né? São coisas diferentes, e a gente sempre em qualquer lugar assim que a gente vai falar sobre a doula, o que é a doula, como atua e tal, é sempre legal fazer um pouco a distinção da figura da parteira, porque muitas vezes tem essa confusão, né? A doula é o acompanhante? Não, né? O acompanhante é o acompanhante de escolha da mulher, e a doula vai ter um outro olhar profissional. Ah, mas a doula então vai ser a profissional responsável pelo parto? Não, também não, né? Você vai ter uma parteira, uma enfermeira obstétrica, um médico obstetra, que vai estar ali, né, voltado para a parte técnica do parto, e a doula vai fazer esse atendimento direto para a mulher. Então, é uma terceira figura, e talvez uma informação aí de utilidade pública, né? Saber que no Rio a gente tem uma lei estadual, né, que permite, autoriza a entrada da doula nas maternidades. Diversos outros lugares também têm leis, né? Está se articulando aí para tentar uma lei federal que garanta a nossa atuação, né, no país como um todo, mas tem aqui no Rio a gente tem esse respaldo, então, né, quem, enfim, quer procurar uma doula, né, vai ir para o seu parto, pode ficar tranquila que tem um respaldo na lei para poder entrar e atuar dentro das maternidades. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. A gente agradece, Luísa, assim, é um tema aí da perinatalidade, né, que a gente gosta sempre de falar, é um tema que eu sou apaixonada, então a gente sempre passa por aí. Foi muito importante trazer você com a sua experiência, e com certeza tinha muito mais coisa para a gente falar, mas a gente pode combinar um retorno. Sim. Tá certo, eu continuo disponível aí, se vocês quiserem, só me chamar. Obrigada, a gente agradece também quem está nos ouvindo, né, e nosso Instagram também passa por esses temas, a gente pode conversar por lá.